Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista. Aqui do meu lado hoje está a Bárbara. A Bárbara, que gracinha. A Bárbara vivia no Bahrein e lá ela encontrou um moço bonito. Esse moço bonito era indiano. Ela conheceu ele lá, se casaram na Índia, onde vivem atualmente com a filhinha deles, né? Fruto desse amor que começou lá em Bahrein. Boa tarde, Bárbara, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Eu moro numa cidade chamada Bhopal. Ela é a capital do estado daqui, onde eu moro, de Madhya Pradesh. Ela fica bem no centro da Índia. Ela fica entre 1 hora de avião de Delhi e 1 hora de avião de Mumbai. Ela fica bem no meio do país mesmo. E é um estado considerado tradicional. Ele é bem conservador. Ele não é tão moderno quanto Mumbai, quanto Goa, quanto Delhi. Destrincha o seu look pra gente aí. Coloquei uma roupa que eu costumo usar, assim, essa curta, né, que a gente chama, eu uso mais para sair. Eu uso algumas mais simples para ficar em casa, mas também são curtas. Aí a gente usa legging, né, por baixo. E eu tô com o meu Mangasutra. O Mangasutra, ele é um colar que ele é dado à esposa no dia do casamento. E a esposa usa todo dia, né? E além do Mangasutra, as mulheres costumam usar outras joias, mas eu não gosto muito, então eu não uso. Elas usam anéis nos dedos, elas usam pulseiras, tornozeleiras, o piercing no nariz. E principalmente o piercing no nariz é um símbolo de que a mulher é casada aqui também. E o bindi? Uma moça casada, ela sempre usa o bindi. Principalmente num estado como o meu, que eu moro, assim, é praticamente sempre. Dificilmente você vai ver uma moça que seja casada e não use, assim, só se ela tiver a cabeça bem moderna. E esse aqui, principalmente, também, que é o Sindoor, que é uma marca que a gente faz na testa. E a gente faz, assim, todo dia, né? Como é uma maquiagem, então eu lavo meu cabelo a cada 2 dias. Então, a cada 2 dias eu dou uma reforçada nele. É como se fosse um rímel, né? É rapidinho, só faz assim. E eu só uso esses 3. Só o bindi, o Sindoor e o Mangasutra. Mas as moças costumam usar várias outras joias, vários outros sinais. E é realmente porque eu já tentei, mas não sou muito fã, não. Você usa aliança? Não, a gente não usa aliança, não. Mangasutra é como se fosse a nossa aliança aqui. O Mangasutra, ele é um sinal de status também aqui. Por exemplo, ele é feito sempre com ouro, né? E depende, algumas moças usam mangasutras bem grandes, assim, umas correntes bem grandonas. Tô casada mesmo, bicho, entendeu? E prova que o marido dela tem muito dinheiro, que a família dela pode dar. Eles usam ouro aqui como um sinal de status. Eu acho muito bonito alguns mangasutras grandes, assim. Mas ainda não sinto que é a hora de usar. Eu ainda acho muito grande que algumas moças usam. A gente mora numa colônia, né, num condomínio fechado, e é um bairro que é um pouco mais uma classe mais média, assim, né? Então, querendo ou não, quando a classe média para alta, eles têm uma cabeça muitas vezes mais aberta, né? Então, algumas moças aqui da colônia, umas 2, 3, eu vejo que elas não usam também todos esses aparatos e tal. E por eu ser estrangeira, eles muitas vezes conseguem perceber de cara, mesmo eu usando tudo isso, muita gente percebe que eu não sou daqui. E não é nenhum problema, principalmente para minha família, né? E eu moro com a minha família, eu moro com a família do meu marido, no caso. A gente mora numa joint family, com os meus sogros e com os meus 2 cunhados. Moramos todos na mesma casa. É isso, principalmente no estado que eu moro. E, assim, algumas famílias de classe mais alta, ricos, pobres, independente, as pessoas elas procuram manter esse tipo de tradição ainda das joint families, né? O indiano, ele tem muito orgulho de morar numa joint family, numa família agregada, né? Eles querem manter esse tipo de tradição porque eles acham que é bonito, né? Que é você cuidar dos seus pais, você manter sua família unida, você manter o nome da sua família. Eu gosto, assim, são 2 anos aqui com eles e eles me acolheram muito bem, já desde o início. E claro que sempre tem umas dificuldadezinhas pela diferença de cultura, mas eu acredito que no Brasil eu também tinha desavenças com a família que eu morava, assim,
comuns, né? Não são brigas, discussões, nada disso. Assim, às vezes você colocou alguma coisa no lugar e a pessoa não gostou, mas não é nada morar com a sogra não é fácil, né? Morar com a sogra brasileira, imagina, é difícil, a mulher que é da sua cultura. Agora você imagina morar com uma sogra, parente, cachorro, papagaio, não sei o que, indiano, né? A capacidade de adaptação tem que ser muito forte mesmo, Sim, né? Que não é fácil. Sim. Principalmente a minha. Eu sinto que desde que eu cheguei, eles também se adaptam a mim, assim. Eu vejo uma flexibilidade neles também. Então, o meu marido, ele é o filho mais velho, né? Ele tem 2 irmãos e 2 irmãs. Então, todos mais novos. As 2 irmãs dele são casadas, mas os 2 irmãos dele ainda vão casar, né? Então, ele é o provedor da família hoje também. A matriarca e o patriarca, eles meio que comandam e mandam em tudo, na casa, sempre, e tem que fazer tudo do jeito que eles querem. Aqui na minha casa não é bem assim, né? Aqui todo mundo tem um poder de falar, de se expressar, o que você acha, se você não gosta disso, se você não gosta daquilo. Então, isso tudo foi conversado ainda quando nós namorávamos lá no Bahrein, né? Então, eu conheci o irmão dele foi passar um tempo no Bahrein para ver se arrumava um trabalho lá também. Então, eu conheci o irmão dele e quando eu estava no Bahrein, eu estava de férias no Brasil, eu também conheci os pais dele por videochamada só. E assim, 1 ano que a gente namorou lá, os pais dele não sabiam que a gente namorava, né? Porque os pais dele são bem conservadores. Porque nós não tínhamos, no primeiro ano, nós acreditávamos que nós não iríamos nos casar. Mesmo que a gente estava muito apaixonado, então... Você pode falar para o pai e para a mãe da namorada? Isso, Os pais dele sabem, né? Eles sabem que o irmão dele do meio teve namorada. Ele é mais velho, Bárbara, né? A questão do filho mais velho, do peso que ele tem na família, que, de acordo com a Carol falou, 90 dias para casar também, uma Bíblia aí, para quem quiser saber. Principalmente Oriente Médio, Índia, Paquistão, tem bastante personagens daqui. Até por lei, os pais são a obrigação do filho mais velho, por lei. Isso, e não é nada bem visto se o filho mais velho não toma conta dos pais, da família, não é bem visto. E pro indiano, a comunidade, a sociedade, como a sociedade vê as coisas, é muito importante para eles, entendeu? É muito importante. É essencial, eles são muito focados nisso, né? De como a sociedade vai reagir com alguma coisa que você faça. Então, uma coisa que o meu marido sempre deixou claro para mim foi: olha, a sociedade vai julgar sempre, ele falou. Dentro da minha casa, a minha família, a gente não liga. A gente não se importa com o que as pessoas vão falar fora da minha casa. Porque nós passamos muita dificuldade, meu marido sempre me contou a história dele, a gente passou muita dificuldade, a gente sempre foi muito pobre antes dele se mudar para o Bahrein, eles tinham uma vida muito pobre, muito simples. E ele falava, meu pai, ele trabalhou muito, ele ralou muito para pagar os nossos estudos, para dar uma outra cabeça pra gente, e quando a gente estava na pior, no fundo do poço, a sociedade não serviu para nada, não ajudou a gente em nada. Então meu pai sempre me falou, não tem que dar tanta importância se eles nunca estenderam a mão pra gente. Então ele fala que eles vão pensar de você casar com uma estrangeira, ele falou, eu não dou a mínima. Ele falou, contanto que ela seja uma pessoa boa e contanto que ela aceite, né, morar aqui com a gente e seguir aqui o dia a dia, a rotina, a gente se adapta, ela se adapta, e contanto que isso dê certo, a gente não vê problema, e eles aceitaram. E foi uma surpresa para mim e para ele, porque a gente não acreditava que isso seria possível no primeiro ano de namoro. A gente sofria muito, nossa, a gente não vai poder ficar junto, meu marido achava que os pais dele nunca iam aceitar, que ia ser, nossa, e quando a gente fez 1 ano, mais ou menos juntos, 1 ano e 2 meses, o irmão dele, do meio, ele estava aqui na Índia, ele conversou com os pais do meu marido, a gente estava lá, e o irmão dele estava aqui, e ele conversou, explicou a situação, né, e ele falou, ele quer voltar para a Índia, mas ele tá com uma moça, ele quer casar com essa moça, né, então, e os pais dele falaram, tudo bem. Qual seria, se você puder falar, a sua situação financeira no Brasil? É boa, assim, eu fui criada numa família com uma situação
de vida boa, eu estudei em escolas particulares, eu fiz curso de inglês, eu fiz cursos técnicos, eu fiz metade, eu não me graduei numa faculdade, eu fiz metade de uma faculdade, e aí eu tranquei, deu um ano que eu tranquei a faculdade e eu fui morar no Bahrein, né? Eu tinha família no Bahrein trabalhando lá. Você acha que você ser classe média no Brasil, isso ajudou a aceitação da sua família indiana também? Não, eles não faziam a menor ideia de onde eu vinha, de qual era a minha situação financeira. Eles não sabiam disso. Para eles era independente. Tá. Menina, uma coisa que eu sempre fico curiosa é com o tal do dote, porque aqui temos também o dote, mas quem recebe é a mulher, né? A mulher que guarda lá o dote dela. Aí, o seu pai teve que pagar dote para eles, porque na Índia é o contrário. Só explica um pouquinho, então, Bárbara, para a gente o que é na cultura e o que aconteceu com você. Certo. O que acontece assim, o dote hoje, ele é proibido por lei na Índia. Ele é proibido. Então, assim, se uma família tá vendo com outra família de casarem, a família do rapaz exige alguma coisa e eles conseguem provar, olha, ele está exigindo tal coisa, um carro, às vezes um terreno, às vezes uma quantidade de ouro, é proibido por lei. Então, as coisas não são tão claras assim hoje em dia, né? Então, por exemplo, hoje o dote ele é chamado de formalidade. Então, assim, quando o meu marido casou as duas irmãs dele com os noivos delas, ele deu algumas coisas, um eletrodoméstico, uma máquina de lavar, uma geladeira, sabe assim? Então, vamos ver se a Bárbara sabe explicar pra gente por quê, de onde veio isso. Daqui do Oriente Médio, eu sei porque a mulher recebe o dote, porque não tinham, né? Uma corte civil antigamente. Então, na hora da separação, é só adeus. Elas não tinham pensão, elas não tinham aquela segurança se fossem jogadas no vento. O dote era a segurança das meninas, mas, como você falou, que ficou agora, hoje que tem essa corte civil aqui na Turquia, existe uma separação em corte com o juiz que dá separação de bens aos moldes ocidentais. O dote continuou. Então, ela guarda aquele dote que ela recebeu, né? E se vier a separação, ela também ganha pensão. Então, ela tem a parte da cultura que é o ouro, que é ouro mesmo, né? A Bárbara sabe o que eu tô falando? É ouro mesmo, moedinhas de ouro, colares de ouro, isso é guardado. Mas aqui é da noiva, como expliquei. E vocês, por que a noiva paga para o noivo? Olha, se eu estiver errada, as pessoas podem me corrigir. Eu não vejo problema. O que eu acredito, pelo que eu já vivi aqui, é que quando a mulher nasce, a filha mulher nasce, o que as famílias costumam pensar é que a mulher ela é um gasto. E ela será um gasto até os seus 20 e poucos anos, que será a idade que ela provavelmente vai casar. Então, eu acredito que seja por isso, como se fosse, não sei, uma compensação, e agora o gasto é seu. Então, a gente dá isso para você, porque agora ela é sua responsabilidade. Então, eu acredito que seja isso, mas se eu estiver errada, as pessoas podem me corrigir, não vejo problema. Não sei exatamente de onde vem a história do dote indiano, mas... Eu acho que tem a ver, sim, eu entrevistei uma paquistanesa de uma cultura irmã, né, da Índia, sim. Ela falou isso mesmo, porque o pai dela ficou muito desapontado quando ela nasceu, que era um menino, né? É um absurdo isso. Nossa, tava eu tenho uma história aqui que eu contei num outro vídeo. Eu fiquei grávida, eu estava noiva, né? Eu já ia me casar, eu já ia vir à Índia, já íamos nos casar no final do ano, já estava tudo certo. E eu fiz metade do meu pré-natal no Bahrein e metade do meu pré-natal aqui na Índia, que foi onde eu tive o meu parto. E no Bahrein é liberado você saber o sexo do bebê, mas aqui na Índia não pode, é proibido. Você não pode saber o sexo do bebê no ultrassom. Ainda até hoje é proibido. E então, quando eu cheguei aqui, eu tinha 5 meses de gestação, então eu já sabia que seria uma menina. Nós já tínhamos comprado muitas coisas no Bahrein, mandado para cá de cargo. A gente comprou lá porque tinha muita coisa boa, de qualidade, né? Ele falou que não tinha muita certeza do que ele acharia aqui, se eu gostaria, então a gente comprou 90% do enxoval lá e mandou para cá. Rosa e de florzinha e não sei o quê. E aí, cheguei aqui, a gente procurou um hospital para finalizar o pré-natal e fazer meu parto. Achamos um hospital excelente, que é o hospital que ainda
a gente ainda vai, né, levar minha filha para tomar vacina e tal. E nesse hospital eu tive meu parto, e é um hospital particular, e é um hospital referência aqui na cidade, né, e católico e tudo, eles são bem conhecidos, né. E no dia do meu parto, eu tentei parto normal, né, eu tentei parto induzido, eu queria muito ter um parto normal, só que eu não tive dilatação, eu tentei por mais de 15 horas e eu não tive dilatação, minha bolsa já estava estourada, e eu estava com um pouco de pressão alta, então a gente fez a cesárea, e eu estava tentando parto normal ainda numa sala de pré-parto, né, que a gente fala. Tinha uma outra moça indiana, e ela entrou nessa sala de parto, e eu continuei lá na de pré-parto, eu vi ela entrar, eu vi o bebê sair, uma menina, era linda, maravilhosa, parecia uma boneca a menina. Ela saiu, 1h30, 2 horas, não sei exatamente, 1 hora depois, de cadeira de rodas, né, sentadinha, tudo cansada, aí passou por mim e falou assim, boa sorte, né, ela falou, good luck, hoping for a boy, falou pra mim, né, boa sorte, espero que você tenha um menino. E aquilo, hoje eu conto essa história, né, pras pessoas, porque eu levei, minha filha tem 1 ano e meio, então eu levei 1 ano e meio para contar essa história, porque essa história mexeu muito comigo. Então, assim, eu achei muito triste, né, na hora eu já fiquei indignada, assim, mas como eram muitas coisas, e as contrações, e aquele momento, aquilo meio que sai da sua cabeça por um momento, né, e eu falei, não, é uma menina, sabe quando é automático, assim, a visão é uma menina, só consegui falar isso, entendeu? E o meu coração fica até acelerado de contar. E isso me emociona e mexe comigo até hoje. Me pergunto por que as pessoas fazem isso até hoje, né? E em um lugar, num hospital particular, que não, a família provavelmente não era pobre, não era miserável, né? Não era uma família nossa, sabe, aquele desespero. Não era, entendeu? E eu conversei sobre isso com meu marido, quando eu ainda estava grávida. Ele falava muito assim, eu acho que vai vir uma menina, ele falava. E eu já tenho um nome. Se for uma menina, eu já tenho certeza do nome. Ele falava assim pra mim. Tem um nome que eu acho lindo, e tem uma escola particular, que foi a escola que eu estudei, e lá seria tão bom pra ela estudar. Aí eu falei assim pra ele, mas lá não é comum que as pessoas queiram meninos. Eu sabia que ele não era assim, né? Pra ele tanto faz. Mas ele falava assim pra mim, Bárbara, meu sonho é ter uma menina. É lógico que eu vou amar ter um menino também, é lógico. Se você tiver 2 meninos, 3 meninos, se você tiver 2 meninas, 3, tanto faz, ele falou. Mas ele falou, não sei, eu sinto que é uma menina. Então ele já tinha um nome para sua filha? Você tinha um nome também? Não, eu que escolhi o nome depois. Foi eu que escolhi. E os dois, hoje em dia, eles são unha e carne, a minha filha e o pai dela, assim. Eles são muito próximos, ele é muito conectado com ela. E isso, pra mim, na gravidez, eu pensava assim, mas na Índia não é bem assim, né? Eu falava pra ele. E ele falava assim pra mim, não, hoje em dia é diferente, hoje em dia... Não, seu marido, sabe? Não, hoje em dia é diferente, nem todo mundo... Eu falo, e não é bem assim, né? Então você ainda vê. Isso aí é para não te assustar. O que eu honro muito o seu marido por fazer isso. Isso é para não te assustar. Metade das coisas que eu tô falando para ele para você aí é para não te assustar, né? A tia tem 20 anos de região, né, dona Bárbara? Isso é para não te assustar. Mas, e você está se adaptando muito bem, né? Com certeza você está tendo que fazer várias concessões que outras no seu lugar não fariam ou teriam dificuldade em fazer. Eu acho que muito vai da boa paz da vizinhança aí, entre aspas, dentro da sua casa, é porque você tem se adaptado muito bem, né, em fazer várias concessões. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, casar numa cultura onde o casamento é arranjado, casar por amor com você, é realmente uma raridade. Tá aqui uma exceção, realmente gente. Ela se casou por amor numa cultura que troca-se currículos, tem agente de casamento, né? É todo um outro nível o arranjamento lá. Tem arranjo aqui na Turquia? Tem. Do jeito da Índia, não. Isso aí é no esteroide, né? Esse arranjamento seu. E tem até uma série no Netflix, convidar vocês a assistir. Indian Matchmaking. Tá aqui na tela para vocês, mostrando essa parte da cultura.
Casar por amor Mas não é bem visto. É visto como um fogo que se apaga. O casamento que tem respeito da sociedade é o casamento arranjado. Mas ela se casou por amor, foi bem aceita pela estrangeira, firangona, né? Firangona, ela é firangue, ela é estrangeira, foi aceita pela família do marido e está sabendo coexistir com a cultura indiana, está dentro dessa casa o tempo inteiro junto com eles, batendo isso, né, minha filha? Ainda mais na quarentena. Ainda mais na quarentena, tô falando, realmente. Agora me conta, você então casou por amor. Se o irmão dele, o irmão mais novo dele, quiser se casar por amor, vai rolar? Então, ele tem 2 irmãos, né? E esse tem o mais novinho, o caçula, que já tem 22 anos, e tem um rapaz de 25, e ele vai casar no que vem. Eles já estão noivos, ele já tem uma noiva. E foi um casamento assim. Ele escolheu a moça. Ele escolheu assim. Eles sabem pelo sobrenome se são da mesma sociedade, né? Ele tem uma cabeça intermediária, ele tem um pouco moderna, um pouco conservadora. Então, assim, ele viu a moça, ele era a irmã de um rapaz que ele trabalhou junto, é a mesma casta. Então, tá beleza. E ele viu umas fotos e ele falou, mostrou para mim, mostrou para as irmãs dele, mostrou para a mãe, para o pai na época, né? E falou, olha, essa moça, principalmente para a irmã mais velha dele, né? A segunda filha, que já é casada, e ela que é bem tradicional, assim, também ela tem uma cabeça bem conservadora. Ele falou, gostei dessa moça, o que você acha? E ela falou, vamos conhecer a família, vamos ver o que eles acham, o que eles pensam, vamos falar que você tem interesse. E foi o que aconteceu, né? A gente conheceu a família da moça. Então, foi um casamento meio arranjado. Ele escolheu a moça, mas primeiro, antes dele conhecê-la pessoalmente, a família conheceu a família da moça primeiro. Então, existiu isso. Nós fomos lá, eles vieram aqui, e teve uma conversa, aquela conversa informal, e tem tudo isso, e eles conheceram a nossa casa, onde ela iria morar. Depois que casar, eles vão para aí? Isso. Menina. Ai, Bárbara. Isso é ótimo. Isso é o que eu quero que as pessoas entendam, que é diferente para mim. Porque tem muitas estrangeiras casadas com indianos. Muitas, mas vejo outras moças, né? Que não moram em joint families. Elas não moram em famílias agregadas. Então, é uma condição que geralmente a mulher impõe, né? Eu me caso com você se a gente não morar com seus pais, pelo amor de Deus. E a Caroline não morava. A Caroline mora sozinha. O marido dela, ela morava sozinha, eu lembro, num apartamento até. Mas deixa eu te perguntar, quem que vai servir quem? Que eu sei da nossa cultura aqui. Aqui em casa, as coisas são bem divididas, né, Dani? Assim, eu não me sinto sobrecarregada, entendeu? Mas eu vejo. A minha casa, eu sinto que funciona de uma maneira um pouco diferente das famílias tradicionais. Então, a minha casa, ela ganhou um pouco da minha identidade, entendeu? Um pouco da minha identidade eles ganharam. Então, assim, a gente tem uma moça que vem aqui que ajuda a limpar a casa, ela lava a louça. Então, a gente cozinha, eu e minha sogra cozinhamos juntas todos os dias. A minha sogra não... principalmente agora, eu tô quase 2 anos aqui, e eu falo pra minha sogra assim... que eu falo pra ela, somente na hora do almoço, eu tô bem disposta, eu faço, fica com a bebê, a minha filha tem 1 ano e meio, né, a sala e a cozinha é um ambiente grande, né, então eu tô sempre olhando minha filha, o meu sogro, ele ajuda muito, ele tá sempre cuidando da minha filha, e ela fica brincando, e eu falo pra minha sogra, tomar banho, fazer sua púdia, né, sua reza, e não se preocupa. E ela fica comigo, a gente faz juntas as coisas. À tarde, 4 e pouco da tarde é protocolo, eu faço chá, geralmente quem faz sou eu. Daqui a pouco é hora de fazer... não, já passou a hora do chá, né, aí? Já passou, não, eu tomei o chá. A sogra vai vir me bater aqui, tem que fazer o chá. Não, imagina. Ela faz também, então se
nós duas fazemos, e eu me ofereço, geralmente, a fazer, né? Eu falo, não, eu faço, ela fica descansando à tarde. Porque, assim, os dois, meu sogro e minha sogra, eles já têm cerca de 60 anos, né, Dani? Então, assim, eles são muito tranquilos, eles são muito zen, eles são muito na deles, eles não me pedem nada, eu não tenho que lavar roupa de ninguém, eu lavo a minha roupa, do meu marido e a da minha filha. Não. Quem lava o banheiro? A Carol falou que lavar banheiro é uma grande depreciação na cultura. Sim. Quem lava o banheiro, explica pra gente porque vai achar que eu que tô falando besteira. Tá certo. Então, quando eu vim e o meu marido falou, a gente, na época ainda no Bahrein, então vai ter uma moça que vai ajudar para não ficar muito sobrecarregada, vocês com as coisas, vamos ser em 7 pessoas, né? Então, pra vocês não precisarem ficar lavando toda aquela louça, limpar o chão e limpar os quartos e tal, então a gente vai ter uma moça. Aí eu perguntei, quando a gente tava aqui, ela lava banheiro? Eu tinha acabado de chegar, não sabia, né? E ele falou, não. Aí ele falou assim pra mim, mas você também não lava, você lava o nosso e só. Então, você não lava o banheiro demais. Então, assim, moramos numa casa que é um sobrado, né? Com um terraço e tem 4 quartos com 4 banheiros. Meu sogro, eu vejo meu sogro limpar o banheiro deles às vezes. Eu vejo geralmente minha sogra, né? Eles limpam lá o banheiro deles que fica embaixo e aqui em cima ficam mais 3, um em cada quarto. Então, cada irmão dele lava o seu próprio banheiro. E eu lavo aqui o nosso. E eu não entro no quarto deles também, não me intrometo, não faço questão, eles limpam o quarto deles, quando eles querem limpar, quando eles não querem limpar, eles não limpam. Limpo a cozinha, dou ordem na sala, minha filha espalha brinquedo e faz zona, faz sujeira, geralmente é ela, né, que faz comida e tudo, espalha comida, então eu limpo a sala, limpo a cozinha, que a gente faz comida, quem limpa eu faço questão, sou eu sempre que limpo, e a gente tem a moça para ajudar, e cada um limpa o seu cantinho, né, que fica, então... É uma casa grande, né, Bárbara? É uma casa grande. Enorme, né? E deixa eu te perguntar, quem faz o chapato de manhã? Eu faço. A minha sogra às vezes me ajuda. Quando eu cheguei, Dani, eu não sabia fazer nada. Eu fazia um pouco de comida, assim, nossa, né, ocidental, que eu comecei a cozinhar no Bahrein, né? Mas antes do Bahrein eu não cozinhava nada, absolutamente nada. Meu marido sabia disso, que eu era uma anulação na cozinha. E ele falava pra mim, não se preocupa, quando a gente chega lá, minha mãe vai te ajudar, minha mãe vai te ensinar, ela vai ter toda a paciência do mundo. E quando eu cheguei, né, acho que eu levei pelo menos 1 ano para fazer um chapati decente, redondo e bonito. Queimadinho, tem que estar queimadinho, né? Porque sabendo disso, tem que ter uns queimadinhos. Isso, exatamente. E é bem dividido as tarefas, assim. Eu não me sinto sobrecarregada. Na quarentena ficou um pouco pesado, eu ficava um pouco estressada às vezes, porque a cabeça deles, o homem não faz nada, né? E eu falava pro meu marido, e eu falava pro meu marido. Sabendo, eu vou chegar lá em quem era a Bárbara antes dos chapatos, né? Antes de ser a noiva indiana. Eu vou chegar, a gente vai dar uma viagem agora para o Bahrein daqui a pouco, mas antes eu queria perguntar, suas famílias se conhecem? O que sua família acha da Bárbara indiana? Eles adoram, eles acham o máximo. Então, eu tenho muito contato, né, com a minha mãe, com as minhas tias, com a minha irmã, tenho amigos, e eles adoram, acham o máximo, e eles veem que eu tô bem, veem que eu tô feliz. Né, no começo tinha um pouco mais de cuidado, né? Então eles falavam um pouco mais, tá tudo bem, como é que tá? Hoje em dia eles são mais tranquilos, eles sabem que tá tudo bem. O Bárbara, conta pra gente aí, você teve aquele casamento de 7 dias, 7 noites? Não. A gente fez uma cerimônia bem simples, né? Pra mim, pro meu marido, pros meus sogros, né? Teve o pastor deles, né? Uma coisa assim, eu não sei exatamente como que seria em português. Foi no hinduísmo. E fizemos no cartório, né? Porque tem toda aquela tramitação do visto, né? Pra eu me manter e tudo isso. Mas meu marido falou que nem sempre as pessoas fazem casamento no civil aqui, não. Ele falou, não é tão comum. Você fez, né, minha filha? Eu fiz. Eu preciso por causa do visto. Eu tenho visto. Então, deixa eu falar com eles porque eu falei isso, porque tem muita gente nova no canal. Pessoal, aqui não existe, eles não reconhecem na região toda, eu posso falar, tá? Eles não reconhecem união estável aqui na região, tá? Então, se Deus me livre, isso não vai acontecer, mas se o marido dela falou, olha, ô, Bárbara, deu, pode ir, a Bárbara realmente é um vento para ela sai sem nada.
Absolutamente, ela é chutada para fora de casa, tá? Isso acontece porque tem muitos países, fiquei feliz em saber que a Índia tem união civil em cartório registrada, porque existem países aqui que não tem, não. A Turquia tem também. Isso é uma segurança enorme, né, para ela, não só para ela que é estrangeira, mas para as indianas também, caso isso venha acontecer. Entendeu? Por que que união civil é muito importante. Muito feliz em saber que a Índia tem união civil assim, registrada no cartório. Isso, a gente tentou fazer muito, a gente tentou fazer no Bahrein ainda. Nós queríamos nos casar no Bahrein, porque a gente queria ficar um pouco mais, mesmo depois de saber que eu estava grávida, a gente ainda cogitou ficar até o nascimento da minha filha, até os primeiros 3 meses da minha filha, e aí quando ela tivesse mais ou menos uns 3 meses, a gente viria para a Índia. Então a gente cogitou essa possibilidade e a gente começou a ver lá ainda toda essa parte de papelada. Só que é muito difícil para casar no Bahrein, sendo 2 expatriados. Mas deixa eu te contar, voltar no casamento. Você não casou 7 dias e 7 noites? Você não ficou chateada, não, de não ter aquele casamento tradicional, geralmente que os indianos têm? É uma honra, é um mérito isso. Eu sei. Mas é que, assim, não era, principalmente, Daniel, eu acho um desperdício de dinheiro, sinceramente. Porque é muito caro. É muito caro. Eu ia ficar pensando nisso até hoje, eu acho. Eu ia ficar pensando nisso até hoje. Mas a menina daqui não pensa assim, não, dona Bárbara. Não pensa, meu bem. Você vai fazer assim, o homem vai pulando. Porque se eles... eu tô te dando conselho, você não me pediu, eu posso tirar essa parte, mas aqui eu vou falar com você. O homem da região, normalmente, o que eu notei, né? No começo eu era muito como você, sabe? Eu ter me imposto para ele teria me dado regalias morais com ele. Morais, não são financeiras, não. Porque eu não me impus, porque eu era muito brasileira, independente, né? Desde o começo, dona Bárbara, eu era assim. Esse homem nunca me deu o valor que ele teria dado a uma turca, que ela tira e ele vai pulando, amiguinha. Entendeu? Isso tem respeito. Tem. Então, ele brinca muito com isso, né? Ele fala que aqui, ele falou, um casamento para dar certo tem que ser que nem o nosso. Você fala, eu falo, né? E ele fala assim, senhor. Então, assim, eu sou forte nessa cultura, meu bem. Tem que ser forte, você tem que exigir seu ouro. Bárbara, tomara que não esteja assistindo isso, ele nunca mais vai deixar de falar comigo. Exija o seu ouro, exija as suas miçangas aí de ouro, exija as suas pulseiras, suas pulseiras. Nem que você não use, meu benzinho, nem que você não use aquele negocinho aqui, o personagem. Pega a filha e guarda debaixo do colchão. Porque eles conhecem isso, é isso que eles dão valor. Eles falam que mulher forte, eu vou pensar 2 vezes. E, né, eu vou estar sempre aparando essa mulher, porque são um mulherão, sabe a mulher bruxa no Brasil? É um mulherão aqui, as bruxonas. Então, aqui teve muitas coisas, principalmente no estilo de vida deles, que, como eu te falei, eles tiveram que adaptar. Então, eu sinto que tem muitas coisas que tem a minha cara, e eu gosto disso. Com certeza. Principalmente quando a gente estava lá no Bahrein, o meu marido, ele estava falando sobre o lugar que eles moravam antes, a casa que eles têm, que é em outra região da cidade, que é bem perto do centro da cidade. E uma casa perto do centro da cidade, ela é uma casa mais valorizada, mas é um local mais difícil de morar, porque é mais sujo, é mais barulhento, a qualidade de vida é pior. E eu falava muito pro meu marido, eu não quero criar minha filha num local assim, né? O estilo de vida deles ter mudado dessa forma, eles não tinham carro também, eles só tinham moto. Aí eu falava assim, melhor o seu irmão ver um carro, né? Já agora, o que você acha? Então, assim, você vê o carro que você quer, seu irmão comprar de lá, não é melhor? E quando a gente chegou, a gente já tava com o carro, com a casa, e eu sinto que isso foi uma mudança pelo fato de eu ser estrangeira. Né? Porque se fosse uma moça tradicional daqui, não teria sido dessa forma. Eles estariam morando na casa que eles têm até hoje, eles estariam morando lá. E realmente é um lugar bem mais difícil. É um lugar bem mais difícil. Tá. Rodeou que eu falo o seguinte, Bárbara, você mora num lugar melhor hoje porque você tem o seu dedinho nisso. Tem sim. Porque você fez uma pergunta certa. Durante um tempo, aqui, quando a gente chegou, principalmente se eu lavava roupa, outra pessoa lavava roupa, na máquina, a água acabava. Então a água é meio que, ela não é ilimitada, né? Assim, tem a caixa d'água e acabava a água da caixa d'água, somos em 7 na família, então o que a gente fez? Comprou outra caixa d'água. Então
Estamos Então agora trabalhando são. com caixa d'água, entendi. Tá? Tem água Então, quente todos os dias? tem assim, não tem sistema de água quente aqui na Índia, você não acha sistema de água quente. Então, no meu banheiro tem eu não sei em português, aqui a gente chama geyser, né? Aquecedor. Isso, tem aqui no meu banheiro um aquecedor, já quando a gente estava grávida a gente comprou, e tem um aquecedor no meu banheiro, a gente tem ar-condicionado, não é comum, você não vê nas casas também ar-condicionado, e a conta de luz bem alta, né, como no Brasil, né, e Não tendo já a Bárbara agora. eu não faço questão de ter um monte de roupa, eu nem gosto, né, de ter um monte de coisa e um monte de isso, e pede aquilo, e pede não sei o quê, porque eu trabalhei, né, eu trabalho desde os 17 anos, então assim, pedir já não é muito a minha praia, né, então assim, eu tenho o dinheiro na minha mão, o dinheiro dentro da minha carteira, eu tenho o que meu marido deixa, mas não é uma coisa assim, eu tenho uma filha, eu acho que esse é o principal. Eu tenho uma filha e quando eu penso em alguma coisa, eu penso em dar para ela, né? Mas o conforto de ter água quente, de ter um ar-condicionado, de ter luz, porque assim, não importa o bairro que você mora, né? Não importa, você pode morar num bairro bom, num bairro ruim. Quem manda é a prefeitura, é o governo, né? E a questão da luz também tem. Então, assim, principalmente no verão, né? E na época de monções, que chove bastante, e a energia cai, e a energia cai. E isso era o principal, eu acho. Acho que nada, não é o clima, não é a comida. Não, Dani, eu acho que tinha uma coisa que me irritava mais do que quando essa luz caía. Eu queria morrer. A luz, quando caía, eu queria morrer. Minha filha dormindo, minha bebê dormindo, e aquele barulho do ventilador, né? Que é como se fosse, a gente chama ruído branco, né? Pro bebê. E ela dormia, aí caía a luz, o ventilador parava, minha filha acordava. Eu queria. Nossa, eu tinha um faniquito. E o meu marido falou: não, a gente vai comprar um transformador. Aí tem um transformador, então, quando a luz cai, fica funcionando o nosso ventilador, a nossa luz. Ó, minha linda, estamos indo para 1 hora, eu gostei muito da simpatia. E eu queria voltar para a Bárbara antes de noiva indiana. A Bárbara do Bahrein, a Bárbara empreendedora lá nos assuntos daquela ilha, né? Lá no Golfo Pérsico, para quem não sabe, é um país muçulmano lá no Golfo, país de maioria xiita, um país muçulmano. E Dona Bárbara estava lá sozinha, né? Você estava sozinha? Não, eu tinha minha família. Eu tinha minha família lá. Isso foi importante. Como foi esse trabalho seu? O que você fazia lá no Bahrein? E dá umas pinceladas pra gente de Bahrein. Então, quando eu tinha 23, eu tinha uma prima, o meu primo, que eles são casados, né? Minha prima, o marido dela e a minha tia morando no Bahrein, trabalhando. Os dois trabalhavam num hotel. E a minha prima, ela tinha uma posição executiva nesse hotel já. E ela falou um dia, como é que vocês estão aí? Eu e uma outra prima minha, né? Ah, vocês não querem vir para cá, trabalhar aqui? De garçonete, de bartender? Não é emprego na área de vocês. Eu e a minha prima trabalhávamos coisas relacionadas à saúde, né? Eu trabalhava num laboratório e a minha prima trabalhava numa farmácia. E ela falou, mas vocês veem, o dinheiro é excelente, porque o árabe, ele paga muito bem de gorjeta, as pessoas, não sei se as pessoas sabem disso. Eles dão gorjeta, filha, ali... eles dão presentes, enfim. Esses países são tão ricos, em alguns países do Golfo, você não paga luz, não paga água, é dado de graça para a senhora. Isso. No Bahrein, principalmente, no Bahrein, principalmente, tem esse negócio de que eles falam que o Bahrein, o local, ele é muito acomodado, porque ele ganha tudo do governo. Tudo. Ele ganha casa, ele ganha auxílio se ele tem filho, ele ganha tudo. Então, eles falam que eles não querem estudar, eles querem ter filho e trabalhar no emprego mais ou menos e cuidar da família e só. Só isso que eles importam lá, o local. Só que o Bahrein é um país de maioria expatriada. Então, são 55% expatriados e 45% locais. A maioria de expatriados são os indianos, né? Isso. Então, a grande maioria, assim, esmagadora. Eu acredito que 80% dos expatriados lá são indianos. Tá. Pelo menos 70%, 80%. Aí você tem filipinos, muitos também. Você tem tailandesas, você tem europeus, né? Você tem franceses, espanhóis, né? O pessoal da Europa. Você tem muito latino. Você tem poucos brasileiros. Você tem americanos, porque lá no Bahrein tem uma base americana que é responsável pela segurança do país, né, principalmente. Eles têm uma boa relação com os Estados Unidos, lá o Bahrein. Porque o Bahrein,
Você pensa em Dubai, por exemplo. Você pensa numa versão mini de Dubai. Uma versão um pouco menor de Dubai é o Bahrein. É um país bem aberto, um país bem moderno. Tem a parte ali, os vilarejos, aquela parte tradicional, conservadora, que eu não conheci, que é mais afastado. Então tem os bairros ali, que são os bairros, que são as ilhas, os bairros onde você vai achar tudo, aquela parte moderna, estilo Dubai. Shopping, cinemas, aqueles prédios gigantescos, hotéis, 5 estrelas, luxo, isso tudo tem lá também. O que não tem na Arábia Saudita. Não tem na Arábia Saudita? E aquele homem lá, aquele blogueiro, que o cara do som... Ele tem agora há pouco tempo, né? O que é aquilo que ele fica falando que a Arábia Saudita é basicamente uma Las Vegas? Não é isso que eu sei, não. O que eu sei é que eles abriram cinema há pouco tempo. Você nem ninguém, né, Bárbara? Eu tô sarcástica e debochada. Não é. De Deus, que acredita naquilo. Vai lá na Arábia Saudita e fica falando que a Arábia Saudita é igualzinha ali a 25 de março. Pelo amor de Deus. Não, isso é perigoso. Já fiz um vídeo aqui chamando ele na razão uma vez. Isso é perigoso. Isso é perigoso para quem assiste, porque tem muita gente que crê, né? Tem gente que crê, que não tem Google para saber se o cara, se o que o cara tá falando, né? Não. Mas deixa eu te contar. Você podia sair de ocidental lá? Sim, né? Sim, podia. Eu usava vestido, eu usava shorts, eu usava roupa assim, normal. O marido nunca se importou, ele nunca ligou, porque na época namorávamos, mesmo quando estávamos noivos, eu andava de vestido, de short, de tudo, e tanto que eu trabalhava no hotel, eu era garçonete a princípio, depois eu virei a capitã das meninas ali, mas nosso uniforme era uma saia, né? Tá num hotel é outra coisa também. Vamos deixar isso bem explicadinho, Bárbara? E nos bairros que a gente... É bom a gente falar, porque vai chegar FIA aqui na Turquia, ou lá no Bahrein, que é difícil de entrar, mas vamos falar. Chega lá no Bahrein, mas eu só trouxe short, sai na rua, não é assim, não dá para usar. Ela estava dentro de um hotel e era o uniforme de trabalho dela. Vamos deixar isso bem fechadinho para eles aí, porque então, tem os bairros, né, Dani? Tem o bairro que eu trabalhava, tem alguns bairros vizinhos, tem aquelas partes que foram construídas depois, né? Que foram construídas em cima do mar. Porque Bahrein toda é construída em cima do mar, né? Não tinha nada ali. É linda demais, não é? É bonito, assim. Tem muitas ilhas também, tem praias, a gente chegou a conhecer, é bem bonito. Só que tem os bairros mais modernos, com mais expatriados, e tem a parte do vilarejo, com as pessoas conservadoras que eu não conheço, que lá você não pode andar desse jeito. A maioria dos países muçulmanos, ou de maioria muçulmana, existe uma parte expatriada. O que é isso? Uma parte que a gente chama de linha vermelha. O que é isso? Uma parte para os gringos, para os estrangeiros. No caso, somos nós. Para os estrangeiros, uma parte para os locais. O bairro que eu moro, por exemplo, aqui na capital da Turquia, Ankara, é um bairro de classe média, média alta e cheio de estrangeiro. Se a tia dessa idade, com um filho já velho, quiser usar uma bermuda short, não estou falando shortinho parecendo as porpas também não, né? Então você faz isso eu também não. Ali, meio da perna, shortinho meio da perna, sem problema, tá? Aqui no meu condomínio, aqui assim mais ou menos sim, né? Aqui no nosso conglomerado. Eu vou um pouquinho mais para baixo, já não dá. É onde a gente não usa. Entendeu? Exatamente. Dá para sair Gente, eu me acho velha? Não, de maneira nenhuma. Eu me acho, né, na flor da idade, velha não. Em qualquer outro lugar, normalíssimo usar short, que eu uso o que eu quiser. Menos pelada, que é um crime, o resto eu faço o que eu quiser. Estamos em outro parque. Aqui, o que é velha para eles? No geral, vamos colocar uma coisa generalizada para ficar mais fácil. Você se casou, principalmente depois de ter um filho, acabou. Acabou a farra, tá? Então, uma mulher, principalmente eu, que já passei bastante dos 40, já tenho um filho rapaz com a voz grossa, sair de short, não dá. A minha enteada, por exemplo, a Lizinha, de 15 anos, toda pequenininha ainda, que não formou corpo, toda nos cametinhos. A Lizzy pode sair aqui no condomínio sem problema. Já no centro não dá para a Lizzy. Vocês estão entendendo, né, gente? Entenderam? Eu me acho velha, repetindo, me acho velha? Não, mas eu estou em um outro parque, num parque muçulmano, tá bom? Exatamente, E tem esse negócio assim, lá é o bairro dos expatriados, os bairros, né? E é os bairros que os locais e os
saudis, né? O pessoal da Arábia Saudita vão para curtir, né? Eles vão para aproveitar, eles vão para as baladas. Você era muito cantada lá? Ai, Dani, era bem difícil. Porque assim, você ser cantada é diferente do que eles fazem. Então, assim, você tem europeus, americanos, que às vezes querem chegar, ou então os próprios, tem árabes que são mais decentes, é lógico, tem. A maioria chega, eles parecem, eles são grossos, eles são grotescos quando eles chegam, né? Eles são grotescos, sinceramente. A gente passou por muitas situações lá, muitas. Principalmente quando a gente saía do trabalho e dentro do trabalho. Então, quando as coisas fecham às 2 da manhã, tinha épocas, dependendo da nossa escala, que a gente trabalhava no coffee shop, e tinha épocas que a gente saía mais cedo. Então, se a gente saísse 2, 3 da manhã ali no horário que fechavam os clubes, a gente ia aqui direto para casa. A gente não podia passar num posto de conveniência, a gente não podia passar em lugar nenhum, porque você passar em algum lugar, você encontra aquele monte de árabe e os caras gritam e chamam e perguntam se você é russa e perguntam e te chamam para entrar dentro do carro. E tem essa questão, por exemplo, lá no Bahrein não é permitido, mas é lógico, vão moças para lá para se prostituir, né? Então você tem de vários países, você tem as tailandesas, você tem as russas, aí você tem as derivadas da Rússia, que não são russas, mas que falam que são russas, né? São as mulheres do Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, que tem cara de russa, que falam russo, então os árabes acham que elas são russas, e essa é o principal tipo de mulher que os árabes vão atrás ali no Bahrein. Eles querem as russas, né? E ali no clube que eu trabalhava, era um clube que que dificilmente entrava asiática. Na porta ali, no hostess, eles não deixavam entrar. Não deixavam. Davam qualquer desculpa. Eu não sei se você quer colocar essa parte, mas era xenofobia pura, assim. Ali, os donos. Era totalmente... Era proibido. Tinham mulheres específicas, nomes de mulheres tailandesas, que eram consideradas úteis pro clube ali, que poderiam entrar, né? E... principalmente europeia e russa e algumas latinas, lógico, mulheres da República Dominicana e alguns outros, de Guatemala, aqueles países ali da América Central, de moças que também vão para lá para se prostituir. Então, eu tive muito contato, fiz amizades com garotas de programa. Dani, 90% pelo menos eram uns amores. Elas eram muito, muito boazinhas, assim, espertas, lógico, né? Por que você acha que eles te tratavam como PUTA no meio da rua? Por você ser estrangeira ou por você ser mulher? Os dois. Por você ser uma estrangeira, mulher, que não está coberta, que está andando na rua à noite. Eles se aproximavam da gente de uniforme, né? Eu usava uniforme, eu usava uma badge, né? Uma plaquinha com o meu nome ali, escrito Bárbara, né? E com o nome da empresa. E eles se aproximavam de nós, já chegavam assim, você é russa? Assim, a maioria das aproximações eram assim, você é russa? E eu falava, não sou russa. Se tem uma coisa que me dá antipatia, que não tem acontecido muito, graças a Deus, antipatia, o tal de, você é ucraniana? Eu sei o que eles estão querendo perguntar. Eu sei muito bem. Não desmerecendo, vamos explicar explicadinho, não desmerecendo as meninas ucranianas, não é isso. Não. O sentido pejorativo nessa pergunta é, você é uma... Eu, com uma família... Isso me dá nos nervos. Deixa eu contar. Família dentro do carro, eu fui escolhida para sair para comprar o pão, certo? Família, eu faço por isso. Já passei por isso. O marido lá no volante, os meninos atrás, eu saio para comprar. Isso não é na minha mercearia. Quando para no meio do caminho, em lugar que não me conhece, certo? Não conhece a família. Sai no carro. Ucraniana? Menina, eu quase vendo tudo que eu tenho, vou embora. Isso sim, depois de vir. Eu não sei que pressão é essa minha, que fica só 10 por 6. Não sabia que você passava por isso. Não sabia. Passamos no plural, dona Bárbara. Eles te perguntam às vezes. Já aconteceu caso, não era a maioria, mas eu passei por caso deles perguntarem para mim, na minha frente, se eu era garota de programa. Já chegaram para mim falar, você é business, né? Ou então, você vai pro quarto? Assim, direto. Você vai pro quarto? Ou quanto você cobra? Eram menos casos, lógico. A maioria dos casos, a pergunta era, você é russa? Porque isso, né? E eu trabalhei com russas, trabalhei com ucranianas, que não eram, né? Mas, lógico, vi russas e ucranianas que eram também, né? Então,
Uma vez eu tava, assim, nos primeiros meses, eu tava com as minhas 2 primas, nós estávamos saindo do trabalho, e na época eu ainda não morava com o meu atual marido, né? Ele morava na acomodação com outros funcionários da empresa, e eu morava com a minha família num apartamento, e a gente saiu do trabalho, e a gente tá indo para casa, né? Paramos no sinal, parou um carro do lado com um árabe, e ele começou a perguntar se a gente era russa, do carro dele pro nosso carro. E aí ele insistiu, aí abriu o sinal, a gente entrou numa rua e ele seguiu com o carro, ele nos seguiu com o carro dele. E ela pegou o celular e falou, eu vou ligar pra polícia. E o cara deu no pé, porque eles morrem de medo da polícia, né? E o cara deu no pé e foi embora. Mas ele chegou a entrar na mesma rua e continuou insistindo, e essa foi uma das situações que marcou bastante. Você tem que ter sangue de barata. Passei por situações dentro do meu trabalho, onde o cara te chama pra pedir uma bebida. Aí, são 2 caras. Aí ele assim, da onde você é, tal, não sei o quê, qual é o seu nome, aquelas coisas de sempre. Aí eu volto com a bebida, aí o amigo dele, olha, o meu amigo gostou de você. Eu de uniforme servindo. O meu amigo gostou de você. Eu falei, que pena, eu sou comprometida. Aí, ou então a gente tá na cara, que pena, problema seu, eu tô trabalhando. Né? Porque eu não engolia esse tipo de coisa lá de jeito nenhum. Aí, na hora de pagar... Gente, a Bárbara falando assim, o povo fica falando que eu dou de puritana aqui, que é bom curtir. Eu já fui jovem, curtimos, amigos, curtimos, é outra coisa. Não é legal, né, Bárbara? Não, é um negócio estranho, não é legal. Não, você fica com asco, eu senti asco. E aí, na hora de pagar, o cara riu, pegou assim e deixou cair, né, derrubou um bolo, assim, de dinheiro, sabe? De propósito. O cara jogou, eu vi o cara jogar assim, ó, no chão. E aí eu falei para amiga dele assim, olha, eu não sou prostituta, eu não importo, você pode vir com uma maleta de dinheiro, eu não dou a mínima, eu não tô aqui para isso. E aí já tive situações de clientes regulares que eu não tinha contato, mas que eu via que o cara tava lá sempre, todo dia. E aí o cara se encasca, ele cisma com você. Você tá lá trabalhando, o cara tem 350 mulheres para ele dar em cima, ele vai encasquetar com você que tá trabalhando. E aí um dia o cara tava bêbado e o cara começou a falar besteira com a mulher que tava do lado dele, que era amiga dele. Ele ficou e olhava para mim e falava assim, o dinheiro que eu faço em uma semana, isso aí não faz em um ano. Falava assim, eu posso comprar por qualquer valor. E falava assim, a maioria esmagadora não enxerga a mulher com bons olhos. Eles veem a mulher como um produto. Se a mulher é uma muçulmana, é um produto que ele vai comprar para casar. Se a mulher é uma expatriada, é um produto que ele vai comprar para transar. É isso que eles querem, só. Então, assim, você tem ali É como a gente fala de político. Aí você fala assim, político no Brasil não presta, não vale nada. Aí vem alguém e fala assim, mas tem um político que é honesto. Tem político que é honesto. Tem político que tá lá fazendo o trabalho dele. Mas qual é a maioria? A maioria não presta. Eu poderia dizer isso do lugar onde eu vivi. Do ambiente em que eu vivi. Então, assim, são homens que do dia a dia deles, eles trabalham de social, eles têm bom comportamento, cai à noite, eles vão para esses lugares, eles se transformam. E quando o cara é muito alterado, ou quando o cara é muito pervertido, ele é escroto, ele tenta passar a mão. Então, assim, as minhas últimas semanas trabalhando lá, eu trabalhei até os 4 meses de gravidez. Aí a gente queria muito parar, né? Eu queria muito parar por causa do cigarro, que é permitido fumar lá dentro. E aí meu marido ainda ficou trabalhando um pouco e eu ficava em casa, né? Já ficava em casa, mas eu trabalhando grávida de 4 meses, e era um final de semana, e eu já ia parar já, né? Eu já tava pensando em parar dali algumas semanas, e eu passei e o cara colocou a mão por baixo da minha saia, né? A minha primeira reação nunca é chamar o segurança. A minha primeira reação, eu vou pra cima do cara. É sempre assim. E eu falo pra ele, você tá louco? Você tem algum problema na sua cabeça? Aí eu chego com o braço, né? Você tem problema na sua cabeça? Sabe? Ai, mas eu não fiz nada. Aí eu tava com alguns clientes ali do lado, regulares, que são uns amores de pessoas. Já chegou os 3, 4 em cima do cara, eles não queriam nem saber o que tinha acontecido, porque se eu tava puta daquele jeito, eu já imaginava que era alguma coisa. E aí eles mesmo iam botar o cara pra fora. Aí veio segurança e tirou o cara pela camisa. Eu falei, esse cara colocou a mão por baixo da minha saia. Os caras chutam o idiota pra fora, né? Então, assim, do cara chegar, eu tô passando, e o cara passar a mão na bunda. E é rua, assim, na hora é rua. Não tem A, não tem B, pode chegar, ele quer te pedir desculpa. Ok, desculpas aceitas, mas eu não quero esse cara aqui dentro,
né? Uhum. E eu gravo a cara, eu não quero esse cara aqui depois. Gente, adorei conversar com a Bárbara, vou falar com vocês. Outro vídeo difícil de editar, sabe por quê? Porque só teve coisa boa, 1h25 com essa princesa indiana aqui. A gente vai falar um tchau para ela agora. Muito obrigada, Bárbara, você foi muito sincera. Obrigada a você. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito seu vídeo e vai te desejar muitas felicidades, porque eu acho tão legal quando existe esse entendimento de ambos os lados, né? Você feliz em estar participando dessa dinâmica indiana e com certeza eles estão felizes com você também, porque senão, né, não ia dar certo, Exatamente, né, Bárbara? exatamente. Fazer rapidinho ali. Ou eu não estaria aqui vindo mostrar o meu rosto, né? Se tivesse alguma coisa errada, não estaria vindo aqui me mostrar. Nós temos uma questão de rosto hoje. Você aceita seguidores? Como é que é? Eu aceito, Dani. Eu tô, assim, eu sempre quis meio que dar um boost nas minhas redes sociais, mas aí eu tive meu bebê e tem todo esse... E eu acabei me sentindo muito ocupada, mas ela tá com 1 ano e meio, aí eu tô tentando trazer algum conteúdo pro pessoal. Aí se você puder deixar o meu Instagram aí, eu agradeço. Já tá aqui. O Instagram dela tá aqui na tela, também na descrição do vídeo, como um comentário do Sobrevivendo na Turquia. Vão lá no Instagram dela, já foi. Eu achei o marido dela extremamente simpático, como sempre meu marido hoje. Falei, olha isso aqui. Que legal. A gente só lida com coisa horrorosa? Não, até falei isso com meu marido. Falei, Tim, olha isso aqui, a diferença. Olha aqui que se conhece, né? Aquelas coisas estranhas. Aí eu mostrei o seu marido e eu te disse assim, olha que coisa boa, que até ele vai comigo, né? Porque tanto caso que ele ouve, já que ele cansou. Ele assim, que coisa boa, olha a carinha dele. Olha a carinha. Então, eu queria deixar um recado, né? Assim, como eu me aproximei de você, como eu te mandei a mensagem, você deve lembrar, eu falei assim, que eu gosto do seu trabalho, e eu não sabia exatamente como seria a reação das pessoas acharem que eu estou tentando trazer isso, a falar, façam. Eu não conheci o meu marido online, que é principalmente o que você fala. Eu não conheci o meu marido online. Eu não faria isso. Se eu tivesse conhecido o meu marido online, eu não faria. Eu não faria, porque eu tenho uma cabeça, eu tenho maturidade. Eu conheci meu marido pessoalmente, nós namoramos, nós noivamos, eu conheci a família dele, no caso o irmão dele, ele conheceu a minha família, ele morou junto com a minha prima, comigo e com outra prima. Nós moramos juntos numa casa por alguns meses. Então, conversamos, tudo foi muito conversado. Os pontos negativos, os pontos positivos, isso é bom para você se adaptar, isso a gente vai se adaptar a você. Então, assim, eu não aconselho. Falar assim, você conheceu o indiano pela internet, mas pode dar certo. Eu não aconselho, não aconselho. Não, primeiro que não vai acontecer, Bárbara. Não existe casar com ninguém pela internet, não. A não ser que ele quiser alguma coisa sua, é outra coisa. Coisa que eu falo é esse aqui, eu ia muito, tá? Então, assim, eu segui muito o meu coração, né? Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes dos meus 25 anos, que foi quando eu me casei com ele. Eu me casei com 25 anos. Então, assim, eu vivi muito. Assim, eu ainda não me considero uma pessoa extremamente experiente, mas eu vivi, né, Dani? Eu vivi no meu país, eu tinha liberdade, eu viajava, eu trabalhei fora do país, eu conheci alguns países da Europa. Então, assim, eu não era nenhuma menina inocente que foi se deixada levar. Eu ponderei também, mas principalmente eu deixei meu coração falar. Eu queria muito, eu queria me casar com ele, e nós vivemos bem, temos nossas dificuldades, temos os nossos, mas nos damos muito bem. Então, é uma exceção à regra, né? É uma exceção à regra que eu, lógico, gosto de mostrar para as pessoas verem, porque assim como eles têm uma cabeça sobre nós, nós temos uma cabeça sobre eles, que a nossa cabeça sobre eles, ela está correta 90%, porque eles são isso mesmo, eles são difíceis, a gente conversou aqui, eles são difíceis mesmo, eles tratam a mulher assim, eles tratam a mulher assada, então assim, o que eu quero passar é isso, a minha história é bonita, a minha história é legal, o pessoal vai me acompanhar, quem quiser me acompanhar, só que não me perguntem, não venham me perguntar se vai dar certo o seu relacionamento com o indiano, se vai dar certo o seu relacionamento com o árabe. Tomara que dê tudo certo, já deu para vocês. Obrigada. E assim que eu me despeço da Bárbara, um abraço para o seu esposo, com todo respeito, para a família também, viu? Um beijo, viu? Obrigada por tudo e eu adorei, foi super legal. E isso aí, gente, um beijo. Até a próxima. Até a próxima, gente. No Mais Gerais, até a próxima. Eu quero mais como ela aqui, tá? Eu quero mais casos felizes, eu quero gente feliz de um lado e de outro. É assim que a gente está querendo.
pode escrever, tá? Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.